Por acaso eu sou o babá do meu irmão? Essa pergunta eu tirei aqui da Bíblia A Mensagem, que foi uma paráfrase bíblica de Eugene Peterson. E eu quero refletir com você exatamente sobre esta pergunta, naquele contexto em que Caim matou Abel. Vamos lá? Vamos ler aqui em Gênesis 4, do 9 até o 18, na Bíblia A Mensagem. Diz assim: Então o Eterno disse a Caim: Onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: Como posso saber? Por acaso sou babá do meu irmão? O Eterno disse: Veja o que você fez. A voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. Daqui por diante, você não vai tirar nada da terra, a não ser maldição. Você será levado desta terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. Você vai cultivar a terra, mas ela não irá mais produzir como deveria. Você será um sem-teto a vaguear pela terra. Então Caim disse ao Eterno: Esse castigo é demais para mim. Não posso aguentar. Estás me mandando embora desta terra e nunca mais poderei olhar para ti. Verei um sem-teto, um andarilho, e quem me encontrar vai me matar. E o Eterno disse: Não. Qualquer um que matar Caim será punido 7 vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Assim, quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden, vagando pelo mundo. Caim deitou-se com sua esposa, ela engravidou e teve Enoque. Então, Caim construiu uma cidade e chamou-a Enoque, em homenagem ao filho. Enoque foi pai de Irade, Irade foi pai de Meujael, Meujael foi pai de Metusael, Metusael foi pai de Lameque. Veja que depois daquele problema que Caim teve com Abel por causa da inveja de Caim, ele não ofertou o melhor dele para Deus. Se nós observarmos os versículos anteriores, nós percebemos que Deus não aceita a Caim e a sua oferta. A primeira oferta que nós temos que dar a Deus somos nós, nosso caráter, nossa motivação, nosso melhor. Ele não deu o melhor, Abel deu. E numa pequena disputa lá no campo, por qualquer coisa, ele mata o seu irmão. Sim, ele não venceu o pecado dele. E quando Deus vem perguntar para ele onde está o seu irmão Abel, porque Deus é onisciente, Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas ele espera que uma confissão de Caim, a primeira coisa que Caim faz é dar uma resposta agressiva para Deus. Eu lá sou babá do meu irmão, por acaso sou o cuidador dele? Não, babá não. Mas ele deveria cuidar do irmão dele como se cuida de uma pessoa que Deus colocou para que tenhamos comunhão. Às vezes acontecem coisas, situações em que matamos as pessoas através daquilo que falamos, através do que fazemos também. E quando Deus nos cobra, nós queremos dar aquela desculpa, mas a culpa foi dele. Eu estou cuidando dele, ele que deveria ter observado o que ele fez, o que ele falou. Eu lá sou cuidador. E muitas vezes aquela pessoa está sofrendo por alguma coisa que nós falamos, nós fizemos. Você quer ver um sincericídio? Falei mesmo, eu sou sincero. Eu sou assim mesmo. Eu tenho coragem. Se fulano não tem coragem de falar, eu tenho coragem de falar. Aí mata alguém. Aí Deus fica perguntando, onde é que está a pessoa? Cadê ela? Problema é dele, problema é dela. Fez, falou.
Por acaso sou babá do meu irmão? Não, babá não. Mas nós temos que nos responsabilizar pelas pessoas que nós convivemos com elas. Aqui foi por causa de uma inveja. Às vezes é por causa de tantas coisas tolas que nós ferimos pessoas. E Deus vem com essa pergunta: onde está seu irmão? Onde está aquela pessoa que você feriu? E Deus castiga a Caim aqui. E é interessante que quando o Caim fala, mas é muito castigo. E esse castigo que Deus deu para ele foram as consequências do próprio pecado dele. Não fala que ele não ia conseguir produzir, não ia conseguir colher, porque por onde ele passasse, a marca dele seria o assassino de irmãos. O assassino de irmão. E ele fala, vou virar um sem-teto, um andarilho, tá difícil. E outra coisa, vão me matar. E é interessante que Deus, até nesse momento, protege o Caim. Quando fala que pôs um sinal para proteger Caim, quando você vai fazer pesquisas históricas, arqueológicas, na época era um costume a pessoa ser marcada com algo semelhante a uma tatuagem, para que essa pessoa fosse ali diferenciada dos demais dependendo do crime dela. Então era como se fossem símbolos que marcavam o crime que ela tinha cometido. Isso segundo a arqueologia e a história da época. Então Deus ali está mostrando para ele que sim, ele ia sofrer as consequências. Mas as consequências daquele pecado dele, daquele erro dele, dentro de uma justiça, a justiça da época. E naquela época, segundo a arqueologia, se alguém tentasse se vingar dele, seria também punido 7 vezes mais. Ou seja, pioraria a sentença para aquela pessoa que tentasse cumprir a sua vingança ou a sua justiça com as próprias mãos. Então veja que até naquela época, apesar de um assassinato que esse rapaz cometeu, Deus não foi injusto com ele. Ele foi injusto com o irmão dele, mas Deus não foi injusto com ele. Até na hora de sofrer as consequências, Deus continua sendo justo, usando as leis do local. Deus usa as leis de um país, de uma determinada região, óbvio, desde que essas leis não firam as leis eternas dele. Mas muitas vezes essas leis são, assim, para nós hoje absurdas, mas Deus, ele mostra só que cada ser humano, ele é fruto de um contexto. Esse é o contexto de Caim. Então Deus usa a lei, a parte onde a lei fazia com que ele fosse protegido. Mas a pergunta permanece: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Às vezes você fala assim, puxa, mas ainda bem que a misericórdia de Deus ainda me sustém, porque eu falei coisas, eu fiz coisas, mas a pessoa está lá sofrendo e mesmo assim você fala, mas o castigo está sendo grande e Deus está protegendo até você ir lá e se reconciliar. Não dava mais para Caim fazer isso. Caim não, mas você dá. Às vezes a pessoa já não está mais nem perto de você. Ou quem sabe Deus até já recolheu, pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Mas eu vou te ajudar aqui, te dando uma dica, uma orientação. Não faça mais isso com ninguém. A forma de mostrar arrependimento é agindo já, agora, de maneira diferente. Aí você vai mostrando que isto é arrependimento real. Porque não adianta nada ter só aquele sentimento de remorso. Fiz mesmo, é que eu sou assim mesmo. Fazer o quê? A história do escorpião em cima do sapo, né? Passando no rio, né? O escorpião chega pro sapo e fala, me atravessa, me atravessa. E o sapo fala, não, você vai me picar. Não, me atravessa, eu preciso atravessar. Como é que eu vou te picar se eu preciso atravessar? O sapo fala pro escorpião subir em suas costas. Quando o sapo está chegando ali na beira do outro lado, antes do escorpião pular para o outro lado do rio, ele pica o escorpião, ou o sapo. E o sapo fala, mas você falou que não ia me picar.
Eu te atravessei. E o escorpião diz: desculpa, é minha natureza. Tá na hora de parar de ser escorpião. Tá na hora de parar de ficar com um remorsinho frágil, frajuto, mentiroso. Parar de matar os Abels das nossas vidas. Onde é que está seu irmão? Onde é que estão as pessoas do seu lado? Às vezes as pessoas estão se afastando, e você se sentindo todo cheio da razão. E Deus ainda é misericordioso, Ele coloca um sinal em você para protegê-lo. E esse sinal, sabe qual é? Lá era uma tatuagem, hoje é a misericórdia. Algumas pessoas têm tido misericórdia. Têm tido misericórdia. Onde é que está seu irmão? Cuida dele. Para de falar tudo que vem na sua cabeça. Para de ser impulsiva. Para de ficar com remorsinho. Cansa isso aí. Cansa, sabe? Toda hora a mesma frase. Deus tem o melhor para nós vivermos. Para a gente não precisar viver de tatuagens só. Estou dizendo essas marcas apenas para vivermos debaixo de misericórdia das pessoas. Que nós vivamos pela graça. Até mais. Deus abençoe.